Terceiro ano, muito bom dia. Cadê meu povo? O áudio está saindo aí direitinho? Alguém pode confirmar para nós? Maravilha, obrigado, Libna. Amores, o áudio tá ok. Obrigado, Júlia, Isabela, bom dia. Amores, vamos que vamos, né? Bora agir, bora trabalhar um tiquinho. Hoje a gente tem um assunto novo para a gente poder abordar. A aula anterior, a aula de segunda-feira passada, nós trabalhamos com os poliedros. Os poliedros, eles têm aquela característica, né, que a gente mencionou, de entender a figura, entender aquela figura ali e calcular vértices, faces, arestas ou a nomenclatura do poliedro. Então, nosso trabalho era praticamente 100% em cima da fórmula V mais F igual a mais 2. E aí, pau na máquina. A gente ia embora, né? E hoje nós vamos ampliar um pouco mais a ideia. Nós vamos continuar trabalhando com poliedros, só que agora com alguns poliedros específicos, tá? Que nós chamamos de prismas. Os prismas, eles são poliedros, tá? E nós queremos fazer o quê? Nessas duas aulas de hoje, a primeira eu quero dedicar para a gente entender a figura. Porque se eu entendo a figura, se eu consigo manipular essa figura na minha mente, né, de maneira muito clara, de maneira boa, a gente tem uma tranquilidade em relação aos cálculos. Porque a nossa matéria agora, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, os sólidos geométricos, eles vão envolver fórmula. E aí tem aluno que já põe a mão na cabeça e fala assim, nem vou ter que decorar? Vai. Tem aluno que tem uma memória muito boa e tem uma facilidade muito grande em decorar. Lindo. Já estou te avisando que você vai sair na frente. Quem tem maior facilidade para decorar fórmulas, avança aqui de uma maneira bem mais tranquila. Professor, eu sou o contrário. Eu tenho uma dificuldade terrível para decorar fórmula. Então tá. Se você tem uma dificuldade muito grande para decorar a fórmula, então eu te aconselho a prestar muita atenção nessa primeira aula de hoje, para você entender a figura. Porque a hora que você entender as figuras, você vai perceber que o raciocínio para as fórmulas, que é no nosso segundo horário, ele se torna muito mais intuitivo. Então você consegue, como que eu diria? Você consegue definir, demonstrar as fórmulas de maneira mais intuitiva. Isso é muito bom, isso é bem prático, ajuda demais. Então, turma, nesse primeiro momento, eu quero usar um PowerPoint, quero usar um pouco o quadro, que já está escrito ali atrás para a gente ganhar tempo, e quero usar um software matemático bem simplesinho, chamado Poly, para poder mostrar para vocês essas características da figura espacial. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá, tá? Isabela, professor, você pode falar depois o que você vai cobrar na prova? Posso? Já anotei aqui do lado para eu não esquecer, tá bom? Vamos nessa. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente começar com o nosso PowerPoint. Isto. Galerinha, hoje a gente vai estudar os prismas, e os prismas eles estão presentes no nosso cotidiano. Tem aluno que sempre tem aquela pergunta, né? Para que eu vou estudar isso? Cara, os prismas eles fazem parte do nosso cotidiano, não tem como negar. Desde uma deliciosa caixinha de sucrilhos, que a gente gosta de tomar com leite ali, né, até a caixa de bombom.
e até algumas embalagens mais requintadas, como, por exemplo, essa foto da embalagem de um panetone trufado alpino delicioso que eu achei, né? Infelizmente não pude me deliciar com ele, mas achei essa figurinha aí na internet e a gente vai usar ela aqui para mostrar a ideia dos prismas para vocês. Então, turma, a caixinha de leite, o próprio cubo mágico é um prisma, o tijolo que é usado na alvenaria, nas construções, tem o formato do prisma. Então, o prisma ele faz parte do nosso cotidiano. O prisma ele é usado em muitos momentos, em várias situações, na nossa economia, né, no processo de industrialização de alimentos. Vocês vão perceber que muitas embalagens, talvez para assim, 70, 80, 60, 70% das embalagens tem formato de prisma. Então, o engenheiro de produção ele precisa calcular até isso, né? Quando a empresa vai lançar um produto, né? Em que embalagem nós vamos lançar esse produto? E o engenheiro que está envolvido ali no projeto, né, daquele produto, ele precisa calcular, né, quanto a empresa vai gastar com a embalagem, que material que vai ser usado, qual o formato. Então, isso daí faz parte do nosso cotidiano também. Agora, de maneira geométrica, de maneira matemática, como que eu defino um prisma? Um prisma, para início de conversa, ele é um poliedro. Então, em qualquer momento, no nosso trabalho todinho com prisma, o exercício pode abordar ideias onde nós vamos usar a fórmula V mais F igual a A mais 2. Eu tenho que estar atento e tenho que estar preparado. Tá? O prisma ele é um poliedro formado por todos os inúmeros segmentos de reta paralelos a essa reta R verdinha, que ligam as extremidades de um ponto da região superior a outra inferior. Deixa eu traduzir isso para você. Turma, um prisma é uma figura tridimensional que tem, olha na figurinha aí, acompanha a setinha do mouse aí comigo, que tem uma região aqui em cima paralela com uma região aqui embaixo. E essa região que está sendo chamada de P e de P', além de serem paralelas, elas são idênticas, elas são iguais. Então, turma, para ser prisma, eu tenho que ter um polígono aqui em cima e outro igual aqui embaixo. E as ligações retas que ligam esses dois polígonos formam a lateral que envolve a nossa figura. Tá bom? Então, professor, vamos começar a entender a figura. Para ser prisma, tem que ter uma tampa e tem que ter um fundo igual, paralelo. Isso mesmo. E essa tampa e fundo tem que ser um polígono, desses polígonos que a gente estudou, que a gente estuda, né, na geometria plana, exatamente. Tem que ser polígono, tá bom? Professor, então, resumindo, para ser prisma, tem que ter um polígono aqui embaixo, outro igual aqui em cima, e a parte lateral que envolve essa figura são linhas retas que ligam essas duas figuras poligonais. Exatamente. Olha exemplos aí na telinha. À sua esquerda. Olha o polígono aqui em cima, hexágono, e olha o mesmo aqui embaixo, hexágono. As faces são formadas por linhas que vão ligando a parte superior à parte inferior.
Nedivan, essa figura está retinha. Essa daqui está inclinada. Nós vamos estudar as duas? Não. Nós vamos manter o nosso foco inteiro só nas figuras retinhas, os chamados prismas retos. Quando um prisma é inclinadinho, ele é chamado de prisma oblíquo. Os oblíquos nós não vamos estudar. Nós vamos estudar somente os prismas retos. Olha a figura do meio. Polígono de 5 lados, pentágono. Olha o mesmo aqui embaixo, ó. 5 lados. É a mesma figura em cima e embaixo. Professor, olha aqui do lado direito. Triângulo. Olha aqui o outro. O mesmo triângulo. Então, turma, o prisma pode estar em pé, o prisma pode estar deitado. Em pé ou deitado, ele tem que ter uma tampa e um fundo iguais. Essa tampa e fundo nós chamamos de bases. Base superior, base inferior. Tampa, fundo. Beleza? Olha aqui que interessante. Detalhando um pouco mais ainda a figura. Professor, mesmo que a figura seja inclinada, olha aqui, tem a base em cima e a de baixo, a tampa e o fundo exatamente iguais. As linhas que ligam essas duas regiões são retas. Então, características. As bases sempre serão polígonos congruentes. Lembrando que a palavra congruente quer dizer igual. As faces que compõem a lateral da nossa figura, se ela for inclinada, são paralelogramos. Se ela for retinha, continuam sendo paralelogramos. Só que eles serão paralelogramos retângulos. Vou voltar aqui para você perceber. Olha aqui. É um retângulo. Todo retângulo é um paralelogramo. Tá bom? Professor, que outra característica que a gente tem? Arestas. Arestas na base. Ou arestas da base. Professor, ok. O que é uma aresta? Lembra da aula de segunda passada? Eu pego o lado de um polígono com o lado do outro polígono e isso forma uma aresta. Uma aresta é o encontro de duas faces, de dois polígonos. Então, quando eu olho para a aresta que vai de A até B, olha aqui, de A para B. Essa aresta, ela é um lado do polígono que forma a base, ao mesmo tempo que ela é um lado do polígono que forma essa lateral aqui, ó. Essa face lateral. Então, quando eu junto essa face lateral com a base, eu formo uma aresta da base. Professor, e as arestas laterais? Então, vamos lá. São formadas por duas faces laterais. Quando eu pego essa face da esquerda e essa da frente, as duas juntas vão formar a aresta lateral BB'. Esse lado BB' faz parte tanto desse polígono da esquerda quanto desse polígono da direita. Então, o conceito de aresta que eu tinha lá de poliedro, ele continua aqui.
Eu tenho que juntar um lado com o outro lado para formar uma aresta. Se essa aresta estiver sendo formada por faces laterais, ela é chamada de aresta lateral. Se ela estiver sendo formada por uma lateral e uma base, ela é chamada de aresta da base. Só isso. Beleza? Então, turma, para a gente avançar um pouquinho mais, eu quero finalizar com a altura. Professor, quem é a altura? Nós já sabemos que a altura é representada pela letra H e que a altura sempre tem que ser perpendicular. Professor, então, a altura é a distância de uma tampa até o fundo. Se o prisma for inclinado, a altura vai ser medida aqui, ó, do lado de fora. Mas se ele for retinho, a altura vai ser uma das arestas laterais. Professor, ok, não parece ser tão complicado entender a figura. Então, o que nós vamos fazer? Eu fui revisar essa aula hoje de manhã e percebi que eu esqueci de colocar aqui uma tela com as nomenclaturas que a gente vai usar. Então, eu quero fechar essa projeção aqui, essa tela com vocês, e quero mostrar o que está escrito aqui no quadro, antes da gente avançar. Então, deixa eu levantar aqui. Aí. Opa. Fechar aqui um pouquinho. Aí. Turma, eu quero e vou usar uma nomenclatura que a maioria esmagadora dos livros usam para a gente definir fórmulas. Como eu havia dito para vocês, nosso trabalho na geometria espacial vai depender de fórmula. Tem aluno que decora bem, tem aluno que demora mais para decorar e tem dificuldade um pouquinho maior. Mas as fórmulas, elas terão siglas. E as siglas que nós vamos usar são essas daqui. Professor, a altura, ela em um prisma reto, ou seja, um prisma que forma ângulo de 90 graus bonitinho, com a base, a altura, ela é a mesma coisa da aresta lateral. Então, eu vou representar nos prismas a altura e a aresta lateral, sempre da mesma maneira, e vou usar sempre o H, que vai representar a altura. Se algum exercício usar a aresta lateral, ele vai representar a aresta lateral pela sigla AL, tudo minúsculo. Tá bom? Outra observação. A base inferior e a superior, elas são polígonos. E eu vou sempre representar o lado do polígono que forma a base pela letra L. Justamente para o aluno lembrar da palavra lado. Os livros também gostam de usar a letra L para simbolizar isso. Mas a nomenclatura que é usada é essa daqui, ó. A aresta da base. Então, é comum você pegar um exercício e ele te falar assim, ó. Dado um prisma hexagonal regular de aresta da base medindo 10 centímetros. O que o aluno tem que associar? A aresta da base é o que nós estamos chamando nas fórmulas de L. Então, o aluno já tem que fazer essa associação. Beleza? O exercício ele não vai te falar. Ele só vai te dar a medida. Tá bom? Professor, e quando nós tivermos que calcular as áreas e o volume usando as fórmulas? Que nomenclatura que nós vamos usar?
Para a área da base, eu vou usar a sigla AB e sempre com o A maiúsculo para te lembrar de área. Tá bom? O A maiúsculo. A área da base, azão B. AL, área da lateral. AT, área total. V, volume. H, altura. E o L, aresta da base. Essa nomenclatura, eu acredito que é a mesma que o Pedro Ítalo usou com vocês do segundo ano, o ano passado. Tá? Por quê? Porque é uma nomenclatura padrão. Né? Os livros usam isso. Alguns livros mais antigos, da época que eu estudei, eles não usavam a letra A, eles usavam a letra S. Então era assim, ó, SB para área. Professor, mas área começa com a letra A, por que os caras usavam a letra S? Por causa do inglês, da palavra space. Então, space of the bases. A pessoa falava assim, quando eu quero calcular a área da base, let's go to calculate the space of the bases. Bora calcular a área da base. Então, a área era representada pela letra S. Tá bom? Agora, os livros mais recentes não têm usado a letra S, têm usado a letra A para a sigla da área. Tá bom? Então, tira um print dessa telinha, porque, infelizmente, ela não vai estar explicitada no nosso material. E esse PowerPoint que eu estou usando com vocês hoje, eu vou enviar também para o CPD, para ele disponibilizar para vocês hoje no site, para vocês baixarem e ter esse material aí com vocês. Tirem um print dessa nomenclatura para vocês se organizarem. Aí, beleza? Professor, vamos então para o que nós vamos encontrar de situações, né, em relação aos exercícios. Primeira situação que eu quero abordar com vocês, que vai ser uma situação que vai ser trabalhada e cobrada nos exercícios, e o Enem gosta demais disso, é a planificação. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa, essa daqui. Aí. Compartilhar aqui. As planificações que nós vamos trabalhar e os exercícios que nós vamos trabalhar, eles nem sempre vão nos dar figura. Então, eles têm duas situações. Ou eles me dão a figura e pedem para eu trabalhar com ela, ou eles me dão um texto e isso daí me força a imaginar e a ter que desenhar essa figura para poder trabalhar com ela. Tá bom? Nomenclaturas que eu preciso entender. Sempre um prisma, ele vai receber como nome um nome que está relacionado com o polígono que forma a base. Então, se o prisma é chamado de triangular, é porque a base dele é um triângulo. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Prisma dodecagonal, a base é um dodecágono. Prisma octogonal, a base é um octógono. E por aí, turma, a gente vai longe. Tá bom? Nomenclatura que facilita também a nossa vida. Professor, se eu pegar um prisma quadrangular, eu sei que tem vários tipos de quadriláteros. Qual deles que é? Se o cara simplesmente fala que o prisma é um prisma quadrangular, ele vai ser obrigado a te especificar que quadrilátero é esse daí. Porque senão nós estamos enrolados. Pode ser um trapézio, pode ser um quadrilátero qualquer, pode ser um retângulo, pode ser um losango, pode ser um quadrado. Turma, o cara tem que ser mais específico. E uma maneira de especificar
que facilita a nossa vida, e a gente tem que agradecer aos céus por isso, é quando o exercício fala que o prisma que nós temos em mão é um prisma regular. Por quê? Porque quando ele fala que o prisma é regular, a base desse prisma é um polígono regular. Por isso que a gente estuda polígonos regulares na geometria plana. Porque agora a gente vai ter que dominar isso para poder ficar tranquilo nessa matéria. Professor, mas eu já tinha dificuldade nos polígonos. Volta na nossa aula lá, vai trabalhar mais um pouquinho, tira dúvidas e vem para a matéria de prisma, sabendo trabalhar com polígonos. Porque quando ele fala assim, ó, um prisma triangular, pode ser qualquer triângulo. Mas se ele fala assim, ó, um prisma triangular regular, então não é qualquer triângulo, é o triângulo regular, é o triângulo equilátero. Facilitou minha vida, porque o triângulo equilátero ele é lindo, tudo nele é bom de trabalhar. Um prisma hexagonal, cara, pode ser um hexágono qualquer, mas quando ele fala um prisma hexagonal regular, então é o hexágono com 6 lados iguais, com 6 ângulos internos iguais, tem fórmula para calcular a área dele, é tudo lindo. Então, os polígonos regulares facilitam o nosso trabalho com os prismas. E, professor, eu posso ter infinitos prismas? Pode. Porque se o que define um prisma é o polígono que forma dele, turma, eu posso ter um prisma com a base triangular até o infinito. Nós vamos trabalhar com isso tudo, professor? Não. Olha o que é que nós vamos trabalhar. De todos os prismas do universo, esquece a metade, que são os prismas oblíquos. Nós não vamos mexer com eles. Vamos trabalhar só com os retos. Os bonitinhos, certinho. Já tirou a metade. De todos os prismas infinitos retos, tira a metade. Professor, como assim? Porque tem os regular e os irregular. Nós só vamos trabalhar com os regulares. Então já melhorou mais ainda. De todos os prismas regulares que existem, nós vamos focar em 3. No prisma triangular regular, no quadrangular regular e no hexagonal regular. Por que esses? Porque o triângulo regular, que é o triângulo equilátero, eu sei trabalhar bem com ele. O quadrilátero regular, que é o quadrado, eu sei trabalhar bem com ele. E o hexágono regular, que é o hexágono que tem fórmula para calcular a área dele, tudo bonitinho, que tem fórmula para calcular apótema, raio, quando ele está inscrito na circunferência. Você nota que é os 3 polígonos regulares que a gente estudou, que podem ser colocados dentro de uma circunferência. Por isso que a gente faz todo esse trabalho anterior. Para a hora que chegar aqui, você está dominando. Você está reinando no negócio. Professor, mas não estou reinando não, professor. Devia estar. Tinha que estar. Então, corre atrás que ainda dá tempo. Professor, e qual vai ser o nosso foco? O nosso foco é trabalhar com os prismas regulares. Esses 3 em especial. E fazer o que com eles? 2 coisas. Ou nós vamos trabalhar com planificação, ou nós vamos trabalhar com cálculo de área e volume. Essas 2. Então, nessa primeira aula, eu quero trabalhar com vocês planificação. Professor, o Enem cobra isso? Sim. Gosta, adora cobrar. O que é a planificação? É eu pegar uma figura tridimensional, que é essa da direita, da esquerda, e abrir ela. Planificar. Tornar ela plana. Essa é a jogada. Professor, que características eu tenho que observar na planificação de um prisma? Na planificação de um prisma, você tem que observar 2 coisas.
Primeiro, essa figura tem uma tampa e ela tem que ter um fundo iguais. Se o cara colocar só uma, já está errado. Tem que ter tampa e tem que ter fundo. E tem que ser igual. Segunda característica, as faces que compõem a lateral têm que ser retângulos, porque nós vamos trabalhar com prisma reto. E tem que ter uma face para cada lado do polígono que forma a base. Então, se o polígono que forma a base é um hexágono, ele tem 6 lados, então eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais. Porque se não tiver uma para cada lado da base, a minha figura não vai se fechar. Ela vai ficar aberta. Professor, então a hora que eu planifico, olha aí o jeito que fica. Planifiquei, olha o jeito que ficou. Planifiquei, olha o jeito que ficou. Vamos ver se essas características se mantêm. Olha aqui. Fundo e tampa iguais. Uma face para cada lado da base. Olha aqui. Tampa e fundo iguais. Uma face para cada lado da base. Tampa, fundo iguais. Uma face para cada lado da base. Eu quero pegar um programinha para mostrar isso para vocês ao vivo. Funcionando ao vivo e a cores. Então, presta atenção. Esse programinha é um programinha que você pode baixar ele do Google. Ele se chama Poly. P-O-L-Y. Ele é um executável pequenininho, não gasta memória e você tem condições de visualizar muito bem a formação e o trabalho com os poliedros, e não só com poliedros, mas com prismas, com pirâmides, com cilindro, cone, esfera, tudo bonitinho. Turma, aliás, cilindro, cone, esfera não, só com poliedros. Olha aqui, eu tenho aqui um triângulo. Se eu olhar plano, olha aqui, professor, isso não é um triângulo, isso é um poliedro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 faces triangulares aqui, ó. Professor, isso aqui é um poliedro? É. Agora eu quero prisma. Então tá bom. Vou pegar aqui um prisma triangular. Se eu olho ele assim, eu vejo a base, ó. Tá aí a base, é um triângulo. Olha ele assim, eu vi a lateral. Professor, olha aqui a outra lateral. Olha a outra lateral. Realmente tem 3 laterais, uma apoiada em cada lado da base. Vamos abrir essa figura? Olha aqui. Pronto. Planifiquei a figura. Opa, deixa eu deixar ela aberta todinha. Planifiquei a figura. Note que tem uma tampa, tem um fundo e uma lateral para cada lado da nossa figura. O exercício pode trazer ele assim. Deixa eu endireitar ela, isso. O exercício pode trazer ela assim. Ele pode girar ela e colocar ela assim, ó. Olha aí. Ele pode colocar ela ou na horizontal ou na vertical. A lateral, a Amanda está me perguntando aqui, nem a lateral é quadrada? As laterais sempre são retangulares. Pode acontecer da lateral ser quadrada.
você tem que lembrar que um quadrado é um retângulo. Beleza? Tem problema nenhum, não. Professor, vamos pegar essa figura e vamos abrir, vamos fechar ela de volta. Vamos. Deixa eu pegar ela aqui e deixar ela assim, ó. Isso. Vamos fechar ela. Olha aqui, acompanha o fechamento da figura. Ó, tô fechando. Parei aqui, ó. Você tá vendo que cada lateral vai fechar em um lado da base? Olha aqui. Fechei a figurinha. Olha lá. Olha a figura rodando. A base, as laterais. Professor, mas vamos pegar um outro prisma. Vamos pegar o hexagonal. Olha aqui, turma. Tem aí um prisma hexagonal. A Júlia está perguntando aqui. Os triângulos vermelhos têm sempre que estar no mesmo retângulo azul ou podem estar diferentes? Não. Os lados são lados correspondentes. Tá, Júlia? A mesma face pega o lado correspondente do triângulo de cima com o de baixo. Sempre. Tá? Turma, olha aqui. Vou abrir ele para vocês verem, ó. Tô abrindo, deixa eu parar. Vou girar ele aqui. Olha o jeito que ele era, ó. Olha aí. A figura tava bonitinha, fechadinha.